Acreditando. Eu tô- Terceira vez, tem alguma coisa na internet. Vambora de novo continuar essa história. Ai, volta Ah, tudo. eu até mudei a internet aqui para ver se eu mudei, porque para ver se é a minha. É porque o seu tava travando um pouquinho. Eu acho que ele aparece sempre o do outro como tá travando. Ah, para Aí, mim apareceu você parada, e pois é. aí eu aqui falando. Enfim, são os novos desafios da gente, né? Eu pulando um pouco mais para essa questão do vestibular, para mim foi muito difícil, porque eu fiz vestibular para veterinária, e aí no meio, eu passei para a segunda fase da UF, e eu tinha estudado assim muito, mas eu me deu uma crise, um revertério. Eu falei, não quero isso, não quero ver bichinho, né? Eu prefiro. Entrei no anatômico, né, animal da UF, eu quase tive um treco. Era mais fácil eu ver o anatômico de humanos do que de cachorros. Então eu vi que eu não tinha condição nenhuma de uma maturidade para encarar. E ainda bem que foi uma, né, que eu mudei. E aí eu fui fazer terapia ocupacional. Eu fiz 2 anos de TO. Foi muito legal também. Eu brinco que essa é a minha lua em gêmeos, né? Aí eu fiz 2 anos de TO, mas eu era professora. Aí, como eu era professora, eu conhecia a fonoaudiologia. Aí achei fonoaudiologia muito legal. Falei, vou ser esse negócio aí, eu não vou ser mais fazer, não vou fazer mais TO, não. Mudei para fono. Aí terminei a faculdade, pensei até em voltar para terminar a TO, mas não, e eu segui um caminho muito atípico na minha área, né? Eu nunca gostei de usar jaleco, eu nunca gostei daquela coisa muito de método e ficar, né, ensinando a criança a botar a língua para um lado e para o outro. Uhum. A primeira especialidade que eu fiz foi a que me construiu profissionalmente, que é a psicomotricidade, né? Que é realmente essa relação com o desenvolvimento da criança, com o brincar. Né? Nem vou falar muito dessas questões para a gente falar um pouco da. Mas isso é muito importante para mim, na maneira como eu olho para a infância, né? Porque isso tudo foi importante, inclusive, para mim como mãe. Nessa altura do campeonato, logo depois que eu me formei, eu casei. Eu casei nova, eu tive o Matheus com 25, né? E um casamento de 7 anos, eu me separei, mas eu fui brindada com a sorte de ter apenas um filho e ser apaixonada pelo meu filho, né? O meu filho me realizou como mãe, assim, de uma tal maneira. A gente, né? Eu acho que é importante falar isso para mim, porque foi uma das oportunidades mais bonitas da vida, ter feito o grupo de gestantes na Casa do Parto, né? Que foi uma época em Niterói que a gente. Eu falo que Niterói tem coisas muito preciosas. Aqui acontecem coisas que não acontecem em outros lugares, né? E aquilo foi muito bacana, porque a minha conexão com o meu filho, que eu tenho até hoje, foi construída justamente nessa primeira infância, né? Nessa gestação, esse querer estar junto dele, acompanhar o crescimento dele. E foi muito bacana. E me encantar e me apaixonar pelo meu filho, poder amamentar, porque a gente acha que é natural a maternidade. E o mundo cobra da mulher, né, que ela tenha essa paixão de cara, enquanto que é muito difícil. E hoje as meninas estão muito mais cientes disso e elas sabem que tem que ter um preparo, porque não é fácil, né? Mas você não acha que a nossa geração foi quebrando com alguns romantismos? Claro, E o romantismo da gravidez, o romantismo do parto, o romantismo isso, dos primeiros sim, anos. E aí a gente, tudo aquilo que nos era dito, porque talvez as nossas mães não pudessem se permitir dizer assim, não, nossa, amamentar doeu muito, mas isso, eu é, queria. Não, é, foi lindo. Ou então, eu desisti logo e te dei uma mamadeira.
era uma coisa assim que era simplificada. Sim. Tudo. E a Até gente chegar na tacar. menopausa. A gente vai chegar lá em todas as nossas fases como mulher. Ninguém quer contar as partes tristes, né? E aí a gente se decepciona muito porque acha que tudo tem que ser em berço esplêndido. E não vai ser. Né? Eu, né, nessa tarefa materna, eu passei por muitos problemas na minha vida, porque eu queria desconstruir isso. Ser mãe é maravilhoso, para mim, Sim. né? E eu acho que assim, é por isso que hoje eu quero trabalhar muito com as famílias e poder ajudar sem culpabilizar e julgar essas mães que precisam, esses pais que precisam de um suporte. Porque você não está colocando só o seu filho no mundo, tem um processo de individuação, né, aquele sujeito ali ele merece ser tratado como sujeito, independente da família. Né? E aí, nem sempre a gente sabe muito bem que é assim. Né? Aí eu fui caminhando nessa minha trajetória, né, dentro da fonoaudiologia, me especializei na linguagem, então eu sempre atendi crianças muito pequenas com atraso de linguagem. É, tem lá os percalços que, né, de um tempo como meu próprio filho diz, o período que a gente viveu na sombra, né? Porque eu, depois culminou nesse período de 7 anos depois, né, do casamento e do meu pai ficar doente, as fatalidades da vida, né? Eu nasci com 3 rins e meu pai morreu por causa de insuficiência renal. Muito as trapaças que o destino vai causando nas famílias, né? Mas eu comecei a entender que realmente a gente não tem como controlar tudo. E que tem escolhas, né, na vida, inclusive as doenças. E assim foi, eu acho que passei por um período muito difícil na minha vida, porque juntou com o início da adolescência do meu filho, a morte do meu pai, e 2 anos depois eu perdi o meu irmão, né? Então eu fiz foi uma pedreira caindo em cima de mim, meu único irmão, a gente sempre foi muito próximo, e isso foi aquela ladeira abaixo, mas eu sempre com a ideia de que eu tinha desde os 8 anos. Se tem um remédio para melhorar isso, você me dá? Então eu ia na igreja, eu fazia terapia, sabe? Eu posso não ser disciplinada para muita coisa, mas para o meu bem-estar emocional e espiritual, eu sempre busquei ajuda, sabe? Sempre tive a sorte de encontrar, né? Porque eu acho que isso é importante também, né? Quando a gente saber que tem as pessoas certas para a gente dividir certas coisas. Só que aí passou, né? Passa rápido por esse período assim, porque são muitas histórias. E aí eu morei um tempo na casa da minha mãe, porque né, por causa dessas questões todas, minha mãe ficou sozinha, né? Depois que meu pai morreu, meu irmão também. E aí, um belo dia, estava eu sentada em casa e eu recebo um convite no Facebook de amizade. André Leal, poxa vida, quanto tempo! André perdeu os cabelos, ele tinha tanto cabelo na época de escola. E André tinha um cabelão, né? Ele tinha muito. O Bruno, o filho dele, tem muito cabelo assim. E aí tá, mas passou. Foi na época do Bumba. Lembra quando o Bumba caiu? Então, Lembro. né? E aí a gente começou a se falar pelo Face. Eu nem sabia que ele estava separado também. Foi uma conversa e a gente começou a conversar, às vezes no privado e tudo, como é que você tá, papapá. Nunca foi muito chegado, assim, íntimo, né, de amizade. Passou, eu comecei a trabalhar como voluntária no Centrinho para ajudar o pessoal do Bumba, e aí às vezes compartilhava algumas coisas, porque eu cheguei a ficar presa, né? Porque a gente ficou com vários acessos em Niterói sem a gente conseguir se mexer muito. Foi uma chuva que marcou muito a cidade, né? Foi muito E ele próximo. morava no Rio. E em Friburgo também, né? Foi muito próximo. Não sei se foi um ano antes ou depois. Foi uma tragédia. Foram 3 anos de chuvas
que foram muito, muito sérias, né, para o estado do Rio. E aí a gente começou a conversar. E um dia ele me chamou para almoçar, eu falei, almoçar, minha vida toda em Niterói, nunca tive tempo para almoçar. Esse povo que trabalha em escritório é que vai almoçar junto. Essa nunca foi a minha vida. Eu sempre almocei correndo para voltar para o consultório, ou almoçar com meu filho. Nunca tive tempo para essas coisas. Aí a gente saiu para jantar e a gente está junto há 10 anos. Foi assim, muito, muito surpreendente e um relacionamento muito leve, né? Eu tive alguns relacionamentos antes que hoje, principalmente depois de Mulheres que Correm com os Lobos, que só foram aprendizados para eu ser quem eu sou, mas que não me dão saudade alguma, né? Uhum. E que de verdade as coisas aconteceram quando eu estava com as rédeas da minha própria vida e com as escolhas na mão. Essa é a minha certeza. Porque foi um período de muito silêncio, de muito distanciamento de, sabe, de vários lugares e várias pessoas. E aí, como não para o barulho, você pode se ouvir, né? É, Eu acho que foi um pouco isso. é preciso parar. É preciso parar, né? E é preciso estar atento e forte, né? A gente precisa também disso. E assim foi. Eu acho que tem algumas lições, né, que eu trago comigo nesses últimos tempos, né, que é dos livros. E eu tenho até uma coisa que eu gosto muito de ter no meu quarto, que é uma carta que o Gandhi escreveu para o neto dele, que são os 7 erros do mundo, né? Que é riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, ciência sem humanidade, comércio sem moralidade, adoração sem sacrifício e política sem princípios. Então, assim, É o uma... Gandhi, ele conseguiu resumir para mim, sabe, o que eu precisava ter como um certo mantra. Uhum. E porque não, tem muita coisa que não me diz mais muita coisa, sabe? Acho que a essência, a verdade, na medida do possível, né? Porque o que é verdade? Em tempos de fake news, então, Não, agora, verdade, se você puder descobrir a sua e vivê-la, tá bom, né? pois é, E de preferência, exato. princípios aí. Esses princípios são muito bons. Exato, exato. E Né? não se apegar muito nessa questão das verdades, né? Eu acho que eu vi outro dia uma conversa sua com uma pessoa que trabalha com a comunicação não violenta, que eu também gosto muito, né? E eu acho que serve bem, né? Porque ela tem um eixo apoiado nas ideias do Gandhi, né? O Rosenberg ele escreveu, mas alguém ficou sem sinal. Eu eu acho que tem isso, né? A linguagem é muito preciosa para mim, porque é um eixo de trabalho junto Uhum. com o corpo. Então, essa comunicação é muito falha nas pessoas por causa um pouco das suas verdades, né? Cada um com as suas. É como se fosse um casaco, né, de verdade que as pessoas vestem e não soltam de jeito nenhum. Eu tenho preguiça, dificuldade de lidar com isso. Outro dia eu estava vendo, porque essas coisas estão todas conectadas, né? A cultura da paz, né? Na verdade, você não consegue cultuar a paz com o outro se você não tem a paz em você, né? Você tem que Sim, primeiro encontrar a paz dentro de você para você conseguir ouvir o outro em paz sem perder a paz, você conversar com o outro em paz sem perder a paz. Então, haja evolução. se você não cultua, haja meditação, haja Haja evolução.
Eu falo que às vezes eu tenho que contar até 1000 para não abrir a minha boca e ser agressiva. Mas é É, porque é uma cultura, é um exercício. Se a então, é gente porque essa é uma das ideias da psicomotricidade na infância. Essa maneira de falar, ela está no corpo. Ela vem de muito tempo. É como se alguém, é como se os adultos eles colocassem impressões no corpo da criança. E essa forma de comunicar, ela não é da criança, ela foi imposta para a criança. você É, é, tem educação, do modo que a criança ouviu, ela repete, como muitas coisas na vida. Exato. E a criança, ela tem um território onde o adulto acha que penetra, mas que não penetra. E nesse tipo de trabalho que eu faço com a psicomotricidade, a gente fala muito de um lugar do simbólico para a criança. Né? A Clarissa Píncola, que escreveu, né, Mulher e Código, ela tem uma frase que eu adoro, é que toda criança tem uma vida secreta longe dos adultos. Ah, tem. E é isso e é aí que eu quero ir, se for convidada, sabe? Então eu faço tudo para as crianças me convidarem para ir nesse lugar secreto. Que eu brinco com os pais, se vocês souberem aonde é, vocês conseguem trazer ele até para a realidade e conseguem conversar. E daí tá essa marca que a gente às vezes tem de falar de uma forma violenta, esse livro que eu estou falando, né, do Gandhi, do Arun Gandhi, que é o neto dele, se chama A Virtude da Raiva, né? Porque cada um tem um sentimento, né? Algumas pessoas são mais tristes, outras mais raivosas, outras mais medrosas, tem um comportamento assim. E eu queria muito entender a raiva dentro da minha situação familiar. E aí eu vejo isso, que eu acho que é aquilo que a gente já conversou no outro, né, no grupo, que é quanto que eu não fui respeitada no meu momento de criança, quando eu estava nesse lugar tentando me proteger do. Eu não estava me protegendo do adulto, eu estava no meu lugar de criança. Quem invade o espaço da criança é o adulto. Né? Tem um educador italiano, Malaguzzi, que ele fala que existem 100 linguagens na criança. Não existe só a fala. Né? Às vezes a criança está lá, quieta no canto dela, entendeu? Ele está com o controle remoto, mas ele está controlando uma galáxia inteira, a galáxia inteira. E aí vem um adulto, tá isso, dá, explica que isso aqui é um controle que não pode brincar, mas não tira ela desse transe que é importante para ela se constituir como pessoa, para ela entender sobre a criatividade dela, sabe? O meu filho, a gente já teve muita confusão com isso, porque ele é músico e ele fez algumas escolhas muito ousadas. Ele entrou na faculdade de arte na UF aos 18 anos, ele cumpriu, mas no segundo ano da faculdade ele foi para a Europa pela primeira vez e ele falou para mim: mãe, não espere que eu vá cumprir o que você deseja, porque eu vou fazer aquilo que o meu eu está me levando a fazer. Que maduro, que maduro. É, mas eu, até pressão alta eu tive. E Mas hoje só eu vejo. minha pressão é alta de vez em quando, porque eu quero que os meus digam qualquer coisa que eles queiram fazer. Se disser que vai ser música, eu falo que bacana, você descobriu o que é ser música. É. Então, por isso que eu falo, aí hoje, ao contrário, ao invés de ficar com pressão alta, ficar chorando porque, né, eu não sei se ele fez, hoje eu vejo que ele tá, e ele me agradece, que ele falou, ele de certa forma ele fala, a sua maneira de pensar foi generosa comigo, porque você na verdade, por mais difícil que tenha sido para você, você deixou eu ser quem eu sou. Pois é É difícil, isso. mas aprendemos a respeitar. Só tem A esse gente, caminho. o único caminho é respeitar o que o outro é e o que ele quer. É o único. Único. Não adianta querer guiar o filho, porque ele vai se tornar um estudante infeliz e um profissional medíocre. Escolher o futuro do filho é a pior coisa que você pode fazer. E E ainda você vai aleja, né? não, Aleja e o ainda filho. vai ouvir depois que a culpa é toda sua. Sim.
Sim, o único jeito é dar, né? Informação, educação, liberdade de escolha e apoio. Vai ter hora que eles vão voar e vão voar do jeito que eles quiserem voar. E a gente não É, pode. Existe um excesso de controle que nós sofremos, inclusive das emoções. Quando você fala assim, eu precisava entender a minha raiva, eu, anos depois na terapia, mas muitos anos depois, agora, entre os 40 e os 50, eu fui descobrir que o meu grande problema era a raiva. Porque sentir raiva e expressar raiva era feio, era proibido. Ao contrário de me dizerem que eu tinha todo o direito de expressar a raiva, de expressar a tristeza, só que eu tinha que fazer isso de modo a não agredir, de modo. isso. E isso, assim, é engraçado que eu era proibida de sentir, de chorar, porque chorar era fraqueza. Eu fiz o contrário com os meus filhos. O oposto, sabe quando você faz o extremo oposto? Eu também, Comigo isso não prestou. Então eu vou também. experimentar de outro jeito. Aí eu fiz o extremo oposto. Começava a chorar, eu falava assim: chora. Chora mesmo. Chorar. Depois você vai ficar leve. Quando ficava com raiva, eu falava assim: você tá com muita raiva, muita raiva. Vai lá pro seu quarto, pega o seu travesseiro e soca o seu travesseiro, porque o seu travesseiro não sente nada. É isso aí. Agora, não acredito. Eu legitimar determinadas coisas da infância dá a oportunidade deles se conhecerem mais tarde, né? E não Isso. ficarem com aquela coisa dentro que você não sabe o que que é. O que que é isso que eu estou sentindo? Como é que Então, coloca? e isso é muito, muito, muito ruim. Isso adoece muito quando a gente não dá oportunidade para as crianças entenderem sobre elas próprias, né? Eu sempre tento falar com os pais nessa conexão, eu que atendo crianças com atraso de linguagem, é que, assim, se ele ainda não fala, você vai ter que entender isso de outras formas. Por isso que eu gosto muito desse pensar, nesse pensamento da criança ter 100 linguagens, e é um adulto que rouba 99. Ele diz que, entendeu, que assim, a gente vai alejando a criança. Se a gente Também não que pode. Eu digo que o meu papel na infância é o seguinte: se eu não posso ajudar, eu também não vou atrapalhar, entendeu? É pelo menos não atrapalhar a criança. Porque ela precisa receber o amor, o afeto, o limite, né? Um reconhecimento sobre as suas emoções, mas ela não precisa ser roubada da autenticidade de quem ela é, né? Então essa autenticidade é que vai fazer com que ela procure os caminhos que são dela, porque é muito ruim você não saber direito quem é você aos 60 anos, né? Eu acho que isso tudo começa na infância, né? A infância é um período privilegiado que a gente tem, mas ao mesmo tempo muito invadido. Quando eu falei para você que depois de 8 anos que eu operei, parece que eu tive uma relação, porque eu acho que o fato de ter ficado doente durante 4 anos da minha vida, eu fui vista pela doença, né? Então eu era aquela criança chorona, que não comia direito. Eu me tornei o meu comportamento. Então eu tinha um self frágil. Por que eu tinha um self frágil? Porque eu nunca era reconhecida como Adriana. Você está bem? Você está sentindo alguma coisa? Então, assim, a minha doença, ela passou a tomar uma posição personificando a minha pessoa, né? Então, era sempre muito cuidado, né, comigo, ou então era essa chamada de chorona. Então, o chorona passou a ser meu sobrenome, né? A doente chorona. Então, assim, a doente chorona, e aí depois eu fui começando a crescer e falar, não. Então, assim, de meiga, doce, tudo, eu comecei a crescer dente, crescer unha, entendeu? Crescer rabo. E aí não dá pra gente mais ser tão doce assim. A gente vai. Só que é como você falou, faltou balizar isso. Porque eu acho, né, nas minhas terapias, que a emoção predominante, a expressividade tóxica, né, na minha casa foi a raiva também, né? E a raiva, às vezes, ela esconde um medo muito grande, né? Então a gente é cebolinha também, né? Uma emoção esconde outra.
A gente ataca porque se Mas sente atacado, né? Então, assim, é isso. Eu acho que isso tudo tem muito. Hoje, que eu já estou com filho, né, com quase 24 anos, que eu vou fazer 50, né? O André também fez 50 esse ano. Ele tem um filho de 18 que é um amor na minha vida. A gente conversa muito sobre essas questões, né? Da gente ainda estar no percurso, né? todo. Por isso que eu coloquei, né, naquela bio, né? A vida continua aos 50. Ah, a vida começa aos 40, então ela continua aos 50. Então eu estou na primeira, então na segunda infância. Tenho muita coisa ainda para aprender, muita coisa para trocar, para ouvir, sabe? Tem muita gente legal, muita coisa legal. Eu sou curiosa e não entendo o, para mim, o, o, o eu tô velho. Não Ah, não. entendo. Eu não vou estar velha nunca. É, Vou estar velha nunca. Se o meu corpo vai envelhecer é uma coisa, mas a cabeça espero que não envelheça é. e que as ideias não envelheçam, que eu me permita sempre ser a metamorfose ambulante. É isso aí. Que eu não tenha compromisso com nenhuma verdade. Que Pois tudo é. possa a qualquer momento, porque a gente está aqui para aprender. E quem acha que já aprendeu tudo e que a vida já parou, morre. Olha, não morre e morre de verdade, né? E essa foi uma frase que eu falei para o meu filho durante a adolescência dele, que é uma fase de mais rigidez, né, de intolerância, que eu falava para ele: nunca fale, é assim e pronto. É, né? Não repita isso na sua vida em momento nenhum. Se eu tiver que te contar sobre uma verdade, a verdade é essa, entendeu? Nunca disse que se é assim, pronto, acabou. Não, não é. Não é. E essa coisa que a gente está falando agora de velhice, eu vou voltar lá atrás nas coisas que as mulheres não disseram para gente, das mães, né? Que foi esse momento de chegar perto de 50 anos e dar de cara com a dona menopausa. Porque eu descobri que ninguém fala sobre ela, que isso é um tabuzão. Por quê? Porque a gente. Eu comecei a analisar. Eu tô há uns 3 anos vendo todos os meus comportamentos em relação. O que eu tenho para dizer, e eu falo para as mulheres mais jovens, de 30, olha, quem te falou que a Drauzio Varela mostra reportagem de mulher na menopausa, tudo com 60 anos, gorda, com toalhinha na mão. Não é lá que chega, não. A idade média da mulher brasileira é 45 a 48 anos. E aí eu fiquei assim, peraí, que história é essa que ninguém me contou? E aí eu passei a ler e dividir com outras mulheres, porque, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma mulher que disse que estava com 43 anos, estava esperando para ter o primeiro filho. Eu falei, filha, você não sabe, eu conheço gente que entrou na menopausa com 43 anos. As minhas tias, por parte de mãe, entraram com 43. Aí Eu ela entrei. ficou assustada. Então, também. Comecei, assim, acho que a minha última foi com 47. Oi? Eu já nem sinto mais os calores. Não acordo de noite arrancando a É. roupa. Isso tudo eu senti. Para mim, a mudança pior e que me afastou das mulheres. Olha que interessante, né? Hoje eu posso falar isso aqui na rede, porque eu trabalhei muito isso em mim. E isso está sendo libertador falar sobre isso. Porque, de certa forma, eu me afastei um pouco das amigas, porque eu tinha o meu ânima ferido. Ah, O é? meu feminino tava triste, porque eu estava tendo que me despedir. Só que eu não estava entendendo. Aí que eu estava misturando as coisas. Eu estava perdendo meu hormônio feminino, mas eu não estava me dando conta de que eu estava alcançando
o nível máximo da minha feminilidade. E aquilo, mas até eu chegar nesse pensamento, foi, foram muitas horas de leitura, de pensamento, de reflexão. Mas eu, quando as mulheres falavam assim, ah, não, porque essa semana eu estou na TPM, eu falo, não, não tenho mais isso. E aquilo começou, eu comecei a sentir muita perda. Perda, 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 perda. Quase que uma depressão de tantas perdas. Aí eu até falei assim, não, peraí, primeira coisa, eu não tenho mais TPM. Isso, não é uma vantagem? Ou não tive a sorte de não ter esses calores dois. Eu só engordei, né? Os hormônios mexeram muito com o meu metabolismo. Mas assim, a- é o que eu falo, conhecimento é bom, mas eu acho que a sabedoria ela é melhor ainda. E a sabedoria ela não vem, né, do quanto a gente estuda. A sabedoria vem da experiência de Ai, não, coisas com outras mulheres, claro. né? Porque, assim, Até porque, mais uma vez, vem o romantismo. A minha mãe, por exemplo, diz assim: eu entrei na menopausa sem sentir nada. E daí a minha avó, eu não senti nada. E eu senti tudo. E aos 45, sem saber o que era, sem entender o que era, porque eu achava que isso só vinha depois dos 50. exato, Até a hora que você vai a um médico, que você já está com reumatismo, porque todos os seus níveis hormonais e vitaminas foram para o beleléu, porque o sistema está em colapso. sim. E aí, num exame, ele diz assim, porque eu usava o DIU de Mirena, então eu usava, Ah, não uso, eu não menstruava, eu não tinha TPM. Mas eu entrei no processo de menopausa, porque ele não impede. Quando o médico me falou assim, você já está na menopausa. Eu com 45, eu deve ter começado isso antes. Eu falei, ah, ela antecipou. Eu falei assim, antecipou? É, seus exames estão como de uma mulher de 60 anos. Eu falei, o quê? Ah, não. O que eu preciso fazer para melhorar? é isso aí. Se eu falei, quando a gente não quer estar mal, a gente vai descobrir o caminho de ficar bem. Porque a gente não quer, é uma escolha. Uhum. Hum? Por que, que tem. Então, mas é essa cobrança do mundo feminino, que as mulheres mais velhas não passam para a gente. Então, assim, peraí, eu estou ficando velha só porque antigamente a mulher que entrava na menopausa, ela ia vestir aquelas camisolonas para ficar dentro de casa, entendeu? E ficar fazendo crochê. Eu até comecei a bordar, mas não por causa disso. Mas assim, eu Nível de falei, gente, peraí, não é isso. Mas era isso que tinha na minha fantasia sobre a questão da menopausa. Estou velha, né? Eu estou perdendo para a mocidade. Então aquilo ficou. Eu não estava conseguindo ver como que aquilo poderia ser bom para mim. Então, assim, até uma bolada que a gente toma nas costas, a gente tem que saber, né, aproveitar. Né? Aquele famoso ditado que é um pé na bunda faz a gente andar para frente. paz. Aí eu falei, foi uma rasteira, porque se eu fosse seguir né, o que o seu Drauzio Varela, por exemplo, fala, a gente vai encontrar na menopausa quase 60 anos, não é nada disso. Né? E o processo, ele é um processo de declínio hormonal. Uhum. Então, assim, você pode estar menstruando, você não está vendo seu sangue lá dizendo que, olha, Tô, meus tá, franjinhos, tá indo, hein? tô Colar. indo, tô indo. E não volto, só se você fizer terapia hormonal, né? Mas aí, Hoje em dia até tem umas coisas assim, eu não faço reposição hormonal ainda. não. Dá para fazer umas coisas que na Sim, alimentação, né? é. Reposição de algumas vitaminas que equilibrem. Sim, isso requer tempo, dinheiro, um monte de coisa, né? O ortomolecular é sensacional. Isso que eu ia falar. Eu acho muito legal, mas É um investimento, mas é um investimento para a felicidade feminina. então, eu acho que a gente realmente precisa entender, né? Todo mundo brinca que a gente está vivendo a revolução dos grisalhos, né? Que as mulheres estão começando aí. Eu acho que a gente não precisa, e isso tem que ser uma questão muito pessoal. Eu não tenho que nada, né?
Eu não Não, tenho que só nada. você se sentir à vontade. Né? Eu não tenho que nada. Eu acho que é, mas eu acho que a gente não pode perder naquilo que o Jung fala da essência do feminino, da Uhum. leveza, da doçura. Eu acho que a gente não precisa, sabe, botar o pé no chão. Blá, blá. Não, acho que não precisa. Acho que não precisa. A gente continua sendo a gente, né, no feminino, portando a feminilidade, né, e também o masculino, para a gente ir à luta, continuar querendo conquistar espaço, querendo continuar a estudar. Eu estou sempre querendo alguma coisa para fazer, tudo, sabe? Se não der Encontrar, hoje, tudo bem, eu faço outro dia. encontrar esse equilíbrio, né? Entre o nosso feminino e o masculino, e o homem encontrar o equilíbrio entre o masculino e o feminino dele, eu acho que é o ganho que a gente vai ter no próximo século, Sim, pois né? é, A eu gente acho que eu vejo isso também. entender isso e ensinar para as gerações seguintes que não, as coisas não são assim tão separadas, né? Sim, Só tem uma coisa ou outra. Não, todo mundo tem um pouco de tudo. sim. E fica muito mais fácil você respeitar o feminino do outro quando você conhece o feminino em você, e respeitar o masculino do outro quando você reconhece o masculino em você. É. Isso é Meu irmão tinha uma frase que ele dizia isso, que era, às vezes era muito duro ser homem, né? E eu já ouvi essa frase de homens que se separam, pais de crianças que eu atendo, de chorar no meu consultório e falar: eu não estou dando conta, eu não tenho mais minhas gavetas onde guardar, porque aquela sai de casa e deixa tudo, né? Muitas vezes perde a referência, porque você está num casamento, vamos supor, de 20 anos, e não estou nem julgando se a pessoa é boa ou se ela é ruim, estou falando das referências. Cara, esse cara, né? Alimentação, é assim, esse cara, ele está indo embora e está perdendo uma referência estrutural que é a casa, né? Então, assim, se a gente pode viver uma sociedade onde o homem pode ter essa fragilidade para falar isso, ele vai ser mais inteiro, mais presente na relação com a mulher ou até numa assim, relação com outro homem, entendeu? Porque ele está se permitindo. mais independente da mulher. Também Sim, não vai permanecer num casamento porque o casamento é a casa e a estrutura que a mulher dá isso, para ele. exato, Isso, exato. quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente é autônomo e independente, seja o homem, seja a mulher, isso nos dá muita liberdade de escolha. Com certeza, com Porque certeza. você E aquele distanciamento que as religiões orientais falam, né? Eu não sou as coisas, eu uhum. sou eu, as coisas não, né? É, é isso, né? Eu não sou o trabalho que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar. Eu sou eu. Eu Se sou eu vou eu. entregar, se eu não vou entregar, é algo que eu tenho que fazer. Mas isso não sou eu, né? Agora, eu queria que você falasse sobre o expressivamente. Como é que você trabalha isso? Então, eu expressivamente, quando ele nasceu, né, eu trabalhava, eu tinha um consultório na região oceânica de Niterói. E eu já né, atendo em consultório desde que eu me formei, tem 28 anos. E comecei como um fono só, e eu fui agregando conforme eu fui fazendo essas formações e tudo. Eu tenho um trabalho muito pessoal, muito meu, sobre com a infância. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, eu fiz o que o André foi começar a trabalhar em São Paulo, eu fiz uma escolha. Eu não estava dando conta de ir e vir, e ainda com uma estrutura que era uma casa, era uma energeticamente aquilo estava acabando comigo, e eu entreguei esse espaço e vim trabalhar aqui em Caraí com a minha cunhada, que é psicóloga, aqui no Espaço Movimento. Então, expressivamente, ele continuou acontecendo como algo dentro de mim, como eu. Eu sou expressivamente, né? Ele é uma ideia. Então, com isso, eu fui criando vários projetos. Eu tive um projeto que eu fiz para os pais
usando literatura, que eu fui chamada até para fazer uma feira de inovação e criatividade na USP, em São Paulo, porque eles acharam muito legal o trabalho. E aí eu comecei a ver que eu queria trabalhar com isso, além das crianças. Por quê? Porque eu sempre... Porque dentro da psicomotricidade existem várias linhas, porque existem várias formações. Eu tive a sorte, né, de me identificar com a minha formadora. Ela também tinha sido fono, passou pela formação em terapia de família, psicanalista lacaniana, e ela me ensinou muito sobre a vida. E ela me ensinou muito sobre esse feminino e masculino, a ponto de dizer assim para mim, e ela revolucionou a minha vida profissional, porque ela falava sempre que a gente tinha que chamar os pais das crianças, e eu sempre chamava, mas os pais nunca iam só a mãe. Aí um dia ela me chamou. Curioso, né? Que sempre que você chama, os pais não vêm. E aí ela mandou eu fazer terapia com um homem, que eu precisava trabalhar essa questão do pai na minha família, na minha vida. E isso mudou completamente. E realmente hoje eu transito muito bem pelo espaço do pai, além da mãe, dessa família. E eu não estou num lugar de julgamento, de dizer o que o outro quer fazer. O meu papel é intercambiar a infância com essas famílias. É contar para os pais sobre elas, as crianças. E interpretar essas 100 linguagens. Entendeu? É assim, tentar um pouco. Então, o Expressivamente, enquanto um projeto, ele é um projeto que tem várias coisas que podem acontecer dele, porque ele não acontece fisicamente. O símbolo que eu tenho dele é um símbolo em rede, porque eu acredito na perspectiva sistêmica. E a menina que desenhou para mim, ela falou, olha, eu não consigo pensar numa imagem. Eu consigo pensar em conexões, porque eu acho que você conecta as coisas. Então, é isso. Então, assim, né, tenho um projeto para as crianças, eu tenho um projeto para os pais. Se eu tiver, eu já desenvolvi projetos para os professores. E eu acho que os projetos, porque eu acho que cada ser humano é um projeto, Sim. a começar por aí. Eu não consigo atender manual, não consigo seguir método, né? Acho que o método é importante para você aprender, mas na hora de você executar, você tem que ter sua autenticidade, né? E se eu vou atender na individualidade, mas de forma sistêmica, o que vai funcionar para um vai funcionar para o outro, né? Então, assim, às vezes quando me perguntam, você é o quê? Eu falei, eu sou um profissional da infância. Eu sou um profissional da infância, faço um monte de coisa. Não sou psicoterapeuta, né? Eu sou um profissional da infância. E, às vezes, acho que as crianças gostam muito dessa questão, né? De ser um profissional da infância. Está entrando a mãe de uma criança que eu amo de paixão, Michele, mãe da Giovana, acabou de entrar. E é isso quando você pergunta do expressivamente. O expressivamente sou eu, né? Tentando fazer esse intercâmbio, né, entre a infância e as famílias e revelar, se possível, a essência de cada criança. Deixar que essas crianças sejam reconhecidas por aquilo que elas são, né? E que sejam reconhecidas mesmo, né? Porque o reconhecimento é você... Ai, Giovana está me ouvindo! Nana! Beijo! Então, acho que assim, a gente dizer para, né, fazer com que a criança seja aceita Como ela é. é, é o que é. Né? Porque assim, eu sei porque eu sou mãe, e eu sei o quanto meu filho pode ser mais feliz à medida em que eu também aceitei aquilo que ele é. Como eu gostaria de poder dizer que eu tive isso também dos meus pais. Né? E não é essa a minha história. Eu tenho amor Então, da minha mãe, eu tenho, né, amor do meu pai, mas assim, a minha essência, Adriana, muito difícil. eu sempre digo isso, né? E aquilo que você falou de cada criança tem o seu mundinho, o seu espacinho, que ninguém É. penetra.
Uhum. Eu acho que eu fui um ser impenetrável até muito pouco tempo atrás, Sério. principalmente em casa, porque o Toda criança modo, tem uma vida secreta longe dos adultos. não, e o modo de me proteger do sistema que não me fazia bem, que não me reconhecia, era me fechar. Entendi. Quando eu fechei, me fechei para o mundo, inclusive familiar, eles não me conheciam. Eu Isso. era, eles me conheciam até onde eu correspondia às expectativas. Perfeito. Mas o mundo interno, eu era a ovelha negra. E de vez em quando a ovelha negra surgia, né? Porque também Isso. não dá para esperar o tempo todo. Aí eu era geniosa, explosiva, que falo que deve na hora que não deve. Difícil. É muito difícil. Eu sou a pessoa mais difícil da minha família. E na verdade não sou, entendeu? É porque eu sou questionadora? Sou. Eu sou verdadeira? Sou. Eu sou assertiva? Sou. Mas isso não eram comportamentos que eram os esperados. O esperado era que fosse obediente, A quietinha, mulher tem que ser dócil, boazinha. né? Entendeu? Dócil. Eu acho engraçado quando fala dócil, que eu ligo sempre a cachorro, né? E eu amo cachorro. Eu não tenho nenhum problema com o cachorro. Mas assim, peraí, mas você também não vai pisar na cabeça do cachorro, vai? Você não vai pisar na cabeça de ninguém. Você não vai comprometer a integridade de uma pessoa física e moral. Então, eu acho que tem isso. A gente tem, pode ter, né, como eu falei, a doçura, mas a gente também tem que ser ouvida. É porque não, a gente não pode ser doce o tempo todo. Ninguém é, né? Ninguém é, Ninguém é. ninguém Você é. esperar isso de ninguém. Que Você ninguém. tem 3 filhos. Eu tenho três completamente E diferentes. não, e você sabe como é difícil lidar com esse altos e baixos das emoções dos filhos. Eles não vão ser bonzinhos também o tempo inteiro. Eles não vão dizer oi, mamãe, tá bom, mamãe. Não vão, não Quem vão. diz oi, bom dia da mesma forma todos os dias para ensinar, sou eu. Agora eles. E sei que um é mais calado, o outro é mais falante, para esconder o que ele não quer falar. Sei que você vai descobrindo, mas para isso é preciso ser exercer uma maternidade, uma paternidade muito atentas, né? Muito. E Você tem que atenta àquilo que a gente falou sobre a ignorância de si mesmo, né? Porque eu acho que assim, uma das coisas que eu aprendi agora nessa formação que eu fiz de educação parental é muito interessante, porque um dos pilares de você conseguir, né, fazer unir mais os pais é fazer com que os pais brinquem com os filhos. Né? Então, assim, a gente tem um tratado sobre isso, é muito interessante. Por quê? Porque tudo para dentro da psicomotricidade vem da relação. A gente vê o corpo, mas não esse corpo estruturado, é o corpo em relação. A criança ela se descobre através do movimento, ela vai se mordendo, né? Ela primeiro ela vai entrar em conexão com esse corpo dela, para até que ela comece a se diferenciar dos pais. Só que, muitas vezes, nessa diferenciação, é que começa aquilo que a gente já conversou antes. A gente tem impregnado na nossa experiência de que a gente precisa educar. Então, muitas vezes, a gente quer educar tanto que não escuta o que a criança está dizendo. A gente faz isso. Eu sou mãe, né? E aí a gente tem que ficar, opa, de vez em quando, atenta. Eu lembrei de uma situação com o marido da minha prima, uma vez em Friburgo. A gente chegou, o Matheus devia ter uns 3 anos, e ele virou: E aí, Matheus, tudo bem? Sei que ele estava com alguma coisa na mão. E ele foi perguntar para o Matheus, e eu respondi. Aí ele virou para mim e falou assim: Eu não estou falando com você, eu estou falando com o Matheus. Eu nunca esqueci. Eu, profissional da infância, cometendo um erro grave de falar pelo meu filho. Deixa a criança responder.
Aqui em casa o que acontecia é que o falante, que é o mais velho, né? O dono de todos os espaços, que nasceu com o megafone na boca, que fala alto, grita, e o outro que é mais caladinho, como eu, chegou uma época que o mais velho queria responder. Eu perguntava para o mais novo, o mais velho respondia. E eu tinha Ah, que isso falar, é eu não perguntei irmão, né? para você. Eu não perguntei para você se vai responder por ele. Fica quieto, eu quero ouvir dele. Aí o outro ficava assim para mim. O olhar que me dava era assim, eu posso falar? Me dá. Ele vai deixar? Mas você sabe que eu tenho essa história com meu irmão, né? A minha mãe diz que eu nasci fonoaudióloga, porque a gente tinha uma diferença de 1 ano e meio e ele não falava nada. Ele demorou muito a falar. E oi, Val! Que bom! E aí foi muito engraçado que... Era engraçado mesmo isso, né? Ela contando divertido, porque ele falava tudo errado. E ela disse que aos 2 anos eu fizesse todos os R's, todas as vírgulas, entendeu? Assim, falava, nasceu falando a pessoa. E aí eu consertava ele. Aí eu passei a ser o intérprete. Eu com 3 anos, ele com quase 5, eu era intérprete. Ele falava errado, as pessoas não entendiam, eu repetia, porque eu entendia tudo que ele falava. Corretor, tradutor, intérprete do irmão. Intérprete, meu irmão. E assim, essa coisa do falar errado, né? Eu nunca gostei de ser fono. Eu brinco que eu não sou fono de consertar língua. E eu acho um saco essa coisa de ficar consertando a estrutura fonêmica da fala. Porque eu trabalho com a linguagem, né? Que é muito mais do que você trabalhar a fala. Né? Então, é o pensamento crítico, é toda a estruturação do pensamento que você pode ter. E isso tem a ver com aquilo que a gente está falando, com a questão do corpo. Se eu sou um ser autêntico, né? Se eu pude ter uma estrutura emocional na minha vida e um reconhecimento de quem eu sou, né? Eu vou reconhecer esse corpo como meu. E vou reconhecer o corpo do outro como o corpo do outro. Então, eu tenho muito mais chance de não invadir o espaço do outro também. Porque eu vou saber que são os meus espaços, entendeu? Então, assim, esses tumultos que hoje a medicalização infantil está roubando um pouco da infância. Porque é óbvio que a gente pode, que o remédio ele é válido, né? Mas ele não é para todo mundo, não é toda criança que é levada, que se mexe muito, que precisa tomar uma medicação. Porque às vezes essa criança ela está no momento de tentar um ajuste. Ela está indo, ela está muito, né, acelerada, ou ela está precisando, porque o ambiente em torno dela também não ajuda ela a se autorregular, né? Assim, a autorregulação ela depende de vários fatores, do fator biológico, do amadurecimento, do ambiente, do relacionamento, inclusive da comunicação. Tanto é que tem lugar, tem pai e mãe que é o contrário, eles não dão limite para os filhos. Eles permitem demais essa movimentação. Aí reclamam que a criança é hiperativa. Mas aí, às vezes, eu faço só perguntas. Como diz nosso livro, Mulheres que Correm com os Lobos, com a vida a gente vai aprendendo a fazer as perguntas certas. Eu falei, tá, mas quando ela vai comer mais o pedaço do bolo que é do irmão, pode? Isso pode? Ah, não, porque ela comeu o último pedaço do bolo que era do irmão, mas pode? Não, não pode. Eu falei, mas teve alguém Teve para dizer isso para ela? Isso ou ficou ela claro? fez e ficou por isso mesmo. Exato, porque provavelmente é isso, né? O adulto, ele muitas vezes ele não se dá conta de que não tem relação para a criança sustentar essa informação. Entendeu? Preciso baixar para falar com os pequenos. Às vezes a gente tem que baixar para falar com os grandes. Às vezes eu tenho que falar com a minha mãe, mãe, foca aqui. Mãe. Eu tô foca aqui. Eu preciso falar. Olhos e ouve o que eu estou falando. Exato. Porque não é só o ouvir com o ouvido, né? Essa é a presença que eu acho que no mundo da medicalização, a gente muitas vezes, precocemente, a gente tira
a oportunidade da criança ser, né? Vou te contar uma experiência minha. Como eu comecei muito cedo na infância, né? E já nessa história da medicalização, Você? porque eu fui promotora da infância desde o Ah, minuto claro! Verdade. desde o minuto que eu entrei no Ministério Público. Foi minha primeira vez, Novinha. foi para a infância e juventude aos 28 anos. Eu fui mãe com 31 e mais ou menos e aí eu era promotora da infância e juventude, mas de infratores. E a gente tinha muito problema de dependência química, né? E aí eu fui fazer um curso na UF para entender a drogatização, como combater. A gente tinha um projeto em São Gonçalo que era justiça terapêutica, então a gente não pegava o adolescente envolvido em ato infracional com dependência. Então eu tive que entender todos os processos da drogatização e da desdrogatização, né? De como deixar. Porque assim, na minha visão, por exemplo, eles não podiam ter recaída. Entendi. E aí eu fui aprendendo muito sobre isso e vários terapeutas e médicos, a gente tinha um psiquiatra no projeto, e essa história da medicalização ele falava sempre. Eis que João Lucas começa, meu mais velho, com uma agitação, que era um negócio. O mais velho. É, o mais velho. Falava, gritava, via televisão de cabeça para baixo, corria. Aí eu perguntava: você está prestando atenção no que eu estou falando? Tô. Ele está falando isso, isso, isso. E ele repetia exatamente. Só que aquela agitação era um negócio que violentava a mim. Tô mais calma. Eu queria que ele parasse para comer, ele não parava para comer. Eu tinha que andar atrás dele para dar comida, porque senão ele não comia. Era um negócio muito doido. Fui, levei ao médico. O médico olhou para ele, mas assim, Adriana, eu narrei o que eu estava passando com ele. Em menos de 20 minutos eu tinha uma receita de Ritalina e mais um troço assim na minha mão. Eu olhei a receita, olhei para o médico, eu falei assim: isso eu não dou para o meu filho. Ele: como assim? Eu falei assim: porque eu sei que se eu der isso para o meu filho hoje, ele troca pela maconha aos 13. E eu não quero isso para mim e nem para ele. Ah, então vai ter muito trabalho. Eu falei: vou. Procurei uma psicóloga e comecei. Olha que trabalho que dava. Sentava com ele no meu colo para ele aprender, para ele assistir um programa de televisão inteiro sentado. Comecei a fazer quebra-cabeça. Existem alguns paradigmas que a gente ajuda os pais a compreender, né? Isso que você está falando, esse momento do sentar junto, né? Para poder ajudar uma criança, porque isso tudo vai depender da idade. A gente até sabe nos estudos que não tem um efeito de correlação, né? Do uso da Ritalina com o uso de drogas no futuro. Mas o que acontece? Eu entendo o que você está falando de um outro viés que eu sempre discuto com os médicos, do campo da subjetividade. Porque é o seguinte, por isso que para mim é muito fácil entender o que você falou e o médico às vezes não entende. A questão não é o químico. Seguro. Foi? A gente tem 1 hora, 1 minuto e 20. Eu vou reabrir. Então, vou só completar essa frase. Aí, assim... E continua daí. Ou não? Tá. Não. Daí. Como é que é? Não entendi. Segura esse raciocínio e continua daí. Volta. Você vai parar e vai voltar? Vou. Então tá. Senão a gente pede, eu vou gravar. Então tá.